Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje nós estamos no capítulo 3, versículos 22 a 30. Diz assim o texto: E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: Ele está com um espírito imundo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nesta manhã, fala ao nosso coração por esse texto, Deus. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, tocar nos corações e trazer uma verdadeira transformação que só o Senhor pode fazer na nossa vida, nos nossos valores, no nosso dia a dia. Transforma, Pai, transforma a nossa vida para que sejamos parecidos cada vez mais com Jesus. Fala agora para o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que clamamos. Amém. Irmãos, quando nós falamos da frase que surge com esse texto no imaginário das pessoas aqui hoje, no seu pensamento, coração talvez, a frase que diz o pecado imperdoável, tem gente que já treme com essa ideia, que já se assusta, tem um temor a Deus quando lê isso e às vezes não entende o que seria um pecado imperdoável. Quando você ouve essa palavra, dá aquela mesma sensação de temor ou de limitação na compreensão. Quando você ouve palavras na Bíblia ou no Novo Testamento, mais específico, sobre anticristo, sobre falso profeta, sobre grande tribulação, expressão lago de fogo, são palavras fortes. E essas palavras, essas frases, essas menções servem quando a gente olha assim, que lembra que o pecado é real, que a Bíblia fala sobre um julgamento que virá de fato, e quando você lê a palavra de Deus, isso não está ausente. Por mais que nós falamos do amor, da graça, da misericórdia de Deus, mas elas não são ausentes de uma outra questão que também Deus nos apresenta na sua palavra. E eu não sei se você já percebeu, ou se você depois for na Bíblia aí, na sua Bíblia em casa, fizer uma pesquisa, você vai perceber que essa palavra pecado imperdoável, ela não aparece na Bíblia. Não está escrito isso no texto. Mas a ideia a gente identifica nessa leitura que nós fizemos hoje, inclusive, porque o versículo 29 menciona sobre o pecado eterno. Isso de maneira alguma suaviza a força dessa ideia, que há um pecado eterno. Então, quando nós lemos um texto como a gente acabou de ler aqui agora, parece que a gente pode ver aqui nesse texto que existe um tipo de pecado que, uma vez cometido, nunca será perdoado e que traz condenação eterna. Parece, quando você lê de imediato, é isso que dá a impressão quando nós lemos sobre um pecado eterno. Para quem não conhece talvez alguns textos bíblicos que falam com um pouco mais de gravidade e seriedade sobre o julgamento de Deus e pecado e lago de fogo, essas expressões, eu queria te convidar a abrir em Apocalipse capítulo 20, só para citar um texto, nós não vamos meditar nele, mas para ver que, peraí, tem coisas um pouco pesadas, sérias, e que em 10 minutos parece que não é tempo suficiente para a gente se aprofundar, mas
Olha o que diz esse texto de Apocalipse 20, versículos 11 a 15. O texto diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, quem está falando algumas besteiras na internet ou em livros, falando que há pessoas que não serão julgadas com condenação eterna, saltou esse texto. Esse texto não deixa dúvida sobre aquelas pessoas que têm uma ideia, eu respeito até, mas é para discutir mesmo sobre isso, sobre a questão de que todos serão salvos no último dia, na última, sabe? Porque a gente tem esse peso com a questão sobre condenação eterna, e quando a gente fala condenação eterna, vamos falar a verdade, a gente não tem a compreensão da dimensão dessa expressão. E há algumas palavras e expressões que estão na Bíblia que elas não são para você interpretar na literalidade do texto. Porém, entre falar isso e abrir uma questão de que não haverá julgamento eterno, que pessoas serão condenadas na sua eternidade, deixa com o Senhor. Se Deus é justo e bom e misericordioso, deixa com o Senhor. Não fique remoendo coisas que não estão na tua mão. Mas o que a palavra diz é que para a gente falar da esperança que há em Cristo Jesus. Você não precisa ficar dando ênfase todo café da manhã com a tua família, festa de Natal e Ano Novo. O texto bíblico ser esse de Apocalipse 20, para aqueles que não são de Cristo, né? A mesa, você com aquela sabedoria de crente, né? Querer ganhar todos naquela ceia de Natal, porque há uma árvore de fogo, né? Mais forte do que esse que você fritou, esse frango gostoso aqui. Você vai, não sabe essas ideias meio malucas que a gente tem? E a gente acha, não, agora eu não vou perder nenhuma oportunidade. Você vira o chato da família. Só que entre isso e alguns outros besteróis que a gente começa a ouvir nessa época de internet, que o pessoal edita textos, também vídeos maldosos, distorcendo pregações. Inclusive eu tenho um amigo, que eu não vou citar aqui quem é, mas um vídeo dele que foi tirado do contexto, editado, e aí começaram a falar que esse pastor estava pregando sobre universalismo. É de uma distorção e uma perversidade absurda. É pior que o pessoal aí replica ainda, compartilha e faz o negócio ficar na internet. Tá vendo? Não está falando isso, aquilo. Então, não estou falando aqui para criar vigilantes gospels do YouTube, né? Ou do Facebook. Mas a questão é, quando você é confrontado com um livro, por exemplo, existe um livro que foi bem polêmico, e aí eu vou citar porque é público, que é O Amor Vence, do Rob Bell. E o pastor Rob Bell é um pastor conhecido da moçada, pelo menos, de uma geração aqui de leitores e livros cristãos. Me influenciou muito, muitos livros dele são maravilhosos, top, faz você refletir. Mas esse livro em particular, depois dele, a sequência do ministério, da forma como ele tem empregado, ele foi por esse caminho, e aí eu acho complicado. Vai para um caminho perigoso e confuso. O livro ele tem uma boa intenção. Eu tenho um livro, comprei assim que saiu, comprei a versão em inglês ainda, estava nos Estados Unidos na época do lançamento, queria ler rapidinho, porque eu estava curioso o que ele falaria, e aí, de fato, é um livro que eu não gostei do desfecho. E porque vai nessa caminhada como se não houvesse algumas coisas que a Bíblia diz com clareza. A gente tem dificuldade de compreender a dimensão disso. Eu não sou doido aqui de querer jogar isso no culto de domingo pela manhã. Mas é muito sério quando a gente fala sobre as consequências do pecado. E o que esse texto que nós lemos em Marcos, então vamos voltar para Marcos, capítulo 3, porque aqui foi só para você entender que tem algo muito sério que está aqui nesse texto. E tem algo muito sério que tem consequência eterna nas nossas vidas.
E a gente não pode se omitir, porque ele já nesses textos. É um texto que me alegraria muito de pular essa passagem. Vamos para a próxima, né? Mas essa é a parte boa de a gente estar estudando esse livro na sequência. E a gente precisa prestar atenção, porque se Deus diz que se você cometer esse tipo de pecado, você nunca será perdoado. Vou botar a frase aqui, a ideia. Se Deus diz que se você cometer esse tipo de pecado, você nunca será perdoado, é porque de fato esse tipo de pecado não vai ter esperança de perdão, de vida eterna, de céu, para a pessoa que trilhar esse caminho. E quando Deus diz nunca, eu acho que Ele quer dizer nunca. Me parece que nunca, quando Deus sai da boca de Deus, isso é nunca. E o texto que a gente leu hoje, para quem não está acostumado com a sequência dos textos de Marcos, familiarizado talvez com essas passagens, mas os irmãos que estão acompanhando, só para lembrar, vocês lembram que semana passada nós terminamos a mensagem, aliás, a leitura do texto, e o versículo que antecede o 22, versículo 21, a gente lê justamente que a família de Jesus tinha vindo atrás de Jesus para tentar tirar fora daquela situação que ele estava ali com as pessoas, com a multidão, achando que Jesus está fora de si, com aquilo que ele está falando, fazendo, a maneira dele agir. E o versículo 22 é a sequência dessa passagem, desse contexto. E agora, nós lemos hoje, chegou um grupo ali de mestres da lei, como se fosse uma delegação religiosa, gente, que veio de Jerusalém, uma delegação oficial. Eles vieram de Jerusalém, tinham acabado de chegar, e eles vieram para investigar, examinar quem que é esse jovem mestre judeu aí, esse novo rabino que está aí na praia, e vamos ver quem ele é, o que ele está ensinando. E é em meio a uma dura crítica que eles vão fazer um julgamento já imediato ali sobre Jesus. E a gente pode ver que nesse julgamento tem algumas características gerais desse pecado, que está falando do pecado eterno. O que esses mestres da lei estão fazendo e falando é que mostra algumas características do que quer dizer esse pecado eterno que Jesus está falando para eles. Então, se tem um modo da gente aprender, um alerta aqui para todos nós, que nos ajude a nos manter longe desse pecado, com temor, e que a gente possa de fato continuar uma caminhada, ou ir, aqueles que estão nesse processo também, de ir até Jesus com arrependimento e fé, é nesse texto que está sendo citado aqui. Então, olhando para esse texto, fica com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, para a gente voltar ao texto. O que nós podemos aprender com essa passagem? Jesus, no contexto, desde o início do Evangelho de Marcos, mas nos últimos versículos em particular, Jesus está pregando, ensinando, Jesus está curando, pessoas estão sendo curadas, e Jesus está expulsando demônios, pessoas estão sendo libertas ali, e as pessoas estão vendo, estão ouvindo, não está apenas sendo um ensino, é um ensino com autoridade, e a autoridade ela vem por causa do poder que está sendo manifestado ali diante deles. Então, a multidão que está acompanhando Jesus, que segue Jesus, a gente está ouvindo falar sobre essa multidão nos últimos versículos constantemente, você percebe que é uma multidão que busca Jesus e está crescendo diariamente. As notícias estão se espalhando, não é mais um grupo, é maior, é mais pessoas, mais gente, mais pessoas. E é nesse momento que, enquanto tudo isso está acontecendo, que alguns mestres da lei chegam, vindos de Jerusalém, e eles querem examinar os atos de Jesus, o que Jesus está fazendo de fato. E aí, parece, o texto diz isso, né, que eles chegam a um veredito fulminante, imediato. E para eles, Jesus era um endemoniado, um apóstata, que deveria ser silenciado o mais rápido possível. O que ele está fazendo é com o poder do demônio, de Satanás.
Quando o texto diz e usa a palavra, esse nome Beuzebu, é com essa intenção. Com a intenção de dar crédito a Satanás, aos demônios. É a mesma coisa de dizer que esse Jesus é um endemoniado. É por isso que ele está expulsando demônios, é porque ele tem demônios também nele. Quer dizer, eles estão querendo dizer que quando Jesus está ensinando, curando, expulsando demônios, o poder que está nele é o poder de Satanás, não vem de Deus. Em outras palavras, eles querem destruir a reputação de Jesus, eliminar quem Jesus é e o que ele está fazendo. Quer dizer, esse grupo é um grupo que tem um coração endurecido, um coração ali embrutecido, duro. Eles olham para aquele que é o Filho de Deus, porque Jesus está declarando isso desde o começo, desde o versículo 1, do capítulo 1 de Marcos, que ele é o Filho de Deus, e agora esse grupo chama Jesus de demônio. Quer dizer, não é apenas uma frase, não é apenas dizer porque eu estava brincando ali, te chamei, aquele demôniozinho ali, sabe? Não é só uma expressãozinha de criança, não é bullying gospel, né? É uma coisa mais séria que está acontecendo. É uma rejeição constante, é uma rejeição permanente e uma declaração que eles estão fazendo, verbal também. Estão declarando, as pessoas estão ouvindo, está sendo falado. E eles estão falando contra o que o Espírito de Deus está fazendo por meio de Jesus. Presta atenção na gravidade do que está sendo feito. Não é apenas falta de fé. Não é que a pessoa não creu. Presta atenção, porque aqueles que se movem em direção a esse pecado, a gente pode dizer que é imperdoável, são pessoas que estão cientes que as obras que estão acontecendo diante deles são milagrosas, são milagres, e aqui nesse contexto aqui, são milagres de Jesus que não podem ser negados. Essas pessoas estão negando algo que Jesus fez e está fazendo, e eles estão negando que é a obra de Deus. Quer dizer, você percebeu que o texto, os mestres da lei, eles não negam que Jesus expulsou demônios. Eles não negam que Jesus curou pessoas. Eles estão vendo que tem gente sendo curada. E foi curada inclusive no sábado. Que é a gente já estudou sobre isso. Eles não estão negando que há cura, há libertação. Mas o que essa característica terrível desse pecado que eles estão cometendo é que eles estão rejeitando conscientemente uma conclusão que deveria ser óbvia no meio deles, que deveria ser claro, é a lógica, que isso que está acontecendo, que Jesus está fazendo, essas obras, esses milagres, só podem ter sido realizados pelo Espírito de Deus. Só Deus poderia fazer tais e tais coisas. Só Deus pode perdoar pecados e em resposta ao perdão do pecado, a pessoa ser curada de uma doença que aprisionava. Então, esses que o texto está falando aqui, que são culpados desse pecado, são pessoas que estão declarando verbal e consistentemente que essas obras espirituais foram realizadas por Satanás. Estão invertendo as coisas. E é tudo isso que está fazendo que esse coração duro dessas pessoas, esse coração de pedra, sabe o que eles estão fazendo? Chamando aquilo que é bem em mal, e aquilo que é mal em bem. Essas pessoas, elas estão perdendo a oportunidade e fazendo questão de não celebrar as obras de Deus por meio de Jesus. Elas fazem questão, não vem de Deus, isso é Satanás, é um demônio. E é o que esse texto está dizendo, que aqueles que persistem nesse caminho,
aqueles que insistem em dar crédito a Satanás naquilo que é obra de Deus, vai chegar um momento que vai ser culpado do pecado eterno. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não está disfarçado aqui no texto. É que às vezes a gente lê, medita rápido umas coisas, fica com dúvidas, mas a questão aqui é algo consistente. É Deus fazendo e você está dando crédito a Satanás. É Deus agindo e você fala que são demônios. E aqui Jesus, para confrontar essa lógica de pensar que é absurda, e eles estão tentando impor para o grupo de pessoas que estão ali, Jesus vai citar inclusive até uma parábola. E aí ele vai fazer do versículo 23 ao 27. Vamos ler de novo. Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Esse último versículo em particular, irmãos, quem que é o invasor da casa? É Jesus. Jesus, esse invasor que na casa do homem forte vai amarrá-lo, que é Satanás, esse homem forte. Porque nessa parábola, nessa ideia, Satanás está no mundo. A sua casa, que é o mundo, é um lugar onde está acontecendo pecado, doença, morte, demônios oprimindo as pessoas, coisas malignas e perversas acontecendo, e nós somos testemunhas disso. As posses deste homem forte, as posses de Satanás, são pessoas que estão ainda sob domínio de Satanás. São seres humanos. São pessoas que continuam escravizadas por uma opressão maligna, por opressão de demônios, oprimidos pela perversidade desse mundo, oprimidos e vivendo uma vida escrava de uma conduta pecaminosa. E esse texto deixa claro isso, que os demônios, aliás, o contexto do capítulo 3 e quando a gente retorna para o capítulo 2, os demônios são os agentes desse homem forte, de Satanás. Os demônios estão no mundo para cumprir a agenda diabólica de Satanás. Mas o texto aqui está dizendo também, Jesus está falando isso, que ninguém, além de Jesus, pode de fato invadir a casa desse homem forte, Satanás. Só Jesus pode levar os seus bens, só Jesus pode resgatar homens e mulheres para uma nova vida, libertos desse homem forte, desse opressor. O texto diz aqui com clareza: ninguém além de Jesus é mais poderoso do que esse tal homem forte. E o que Jesus está destacando aqui, falando com os mestres da lei, é o que Jesus está falando nessas oportunidades que ele tem de ensino, de pregar. Jesus está destacando que ele chegou, ele veio, é Jesus que veio de fato amarrar Satanás. Aqui é o texto que fala sobre amarrar Satanás, sem essa brincadeira que o pessoal faz aí com adesivo de carro, não. Aqui é de fato amarrando Satanás, é Jesus. Aqui é Jesus mostrando nesse texto aquilo que ele vai cumprir quando chegar na cruz. Ele veio para roubar os bens desse homem forte, resgatar aqueles que estão escravizados. Irmãos, vá para 1 João capítulo 3. De novo, quem é novo na fé, eu estou aprendendo a maneira de usar a Bíblia, vai até o final da Bíblia e volta alguns livros. No outro final, volta algumas páginas. 1 João capítulo 3, verso 8. Finalzinho do versículo 8 diz que o Filho de Deus se manifestou
para destruir as obras do diabo. Para isso que Jesus veio. Veio para nos salvar? Sim. Mas ele veio destruir as obras do diabo. Irmãos, o diabo não é aquele personagem do Resident Evil, sabe? Do joguinho ou dos filmes. É algo mais sério que está presente. É algo mais sério que a gente está falando aqui. E também o diabo não é aquele da entrevista que você liga na televisão. Não, aquilo ali é uma distração. Sabe? Aquilo ali é só uma maneira de você pensar que o diabo está naquele culto, naquele encontro. Pode até ter uns demônios por ali. Não vou brincar com isso também não. A ideia não é zombar disso. Mas o diabo, Satanás, ele está agindo com muito mais sabedoria do que você pensa. Porque muitas vezes a gente zomba, a gente não pensa em tudo aquilo que está em jogo aqui quando fala dos poderes de Satanás neste mundo. É muito sério. Mas, desde 1 João 3,8, ele não vem para deixar dúvidas para a gente ficar com medo do poder de Satanás. Porque o texto fala, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não tem obra que prevalece contra o sangue de Cristo que já derramou na cruz por mim e por você. Não tem macumba, não tem força maligna que alguém pode tentar jogar contra a tua vida se você está em Cristo. É nascido de Deus, o Espírito Santo está em você. As obras do diabo foram destruídas em Cristo Jesus. É para isso que Deus veio. Nos dá essa esperança. Esperança. Uma nova maneira de olhar. Só que dá uma olhada no contexto, porque a gente não pode ler 1 João 3 sem ler o que está acontecendo em alguns versículos. E do 8 ao 10 é muito sério quando fala sobre aqueles que estão com Jesus. Porque diz assim, versículo 8, 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha que interessante como conclui. O texto não fala que quem é cristão, quem é crente não peca. Não é isso. Você não vive preso ao pecado. Você não vive constantemente numa conduta de uma escolha de viver fazendo mal. Porque aquele que está em Cristo é justificado. Eu pequei, peco no dia de hoje, sim. Mas quando Deus olha para a minha vida, Ele me vê justificado em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, meu passado é perdoado e redimido. Como? Passando um branquinho lá, fazendo um deleite na história toda? Não, a história está lá atrás. Não tem mais como apagar. Aquele que adulterou, adulterou. Aquele que se divorciou, divorciou. Aquele que não concluiu os estudos porque era um rebelde, um maluco, um drogado, sei lá o quê, está lá atrás. Aquele que roubou, roubou. Aquele que passou pela cadeia, passou pela cadeia. Aquele que fez, dá uns espaços em branco para você preencher, está tudo lá. Só que no dia de hoje, em Cristo Jesus, essa história está justificada, está lavada no sangue de Jesus. Não tem uma acusação, uma pena sobre isso, mais porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. E a certeza dele é que hoje eu sou justificado e tenho a certeza que no meu amanhã Jesus já alcançou. No meu futuro, Jesus já chegou lá. Já é presente no meu futuro. Não é algo que está perdido. Será que eu vou fazer uma besteira? Olha, eu não sei se eu vou fazer, eu te garanto que eu vou. Tem umas besteiras que eu ainda vou cometer, e coitada da dele para aguentar isso. Mas Jesus já chegou. Jesus já é presente nessa minha história futura. Não para me ausentar da minha responsabilidade, mas para
uma maneira leve de olhar para isso e saber da certeza que eu tenho em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, gente. Por causa de Jesus, não é por causa do meu esforço. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. Agora, ao negar a verdade daquilo que Jesus fez, ao negar aquilo que Jesus estava e está fazendo, quando a gente volta para esse texto de Marcos, capítulo 3, que os mestres da lei estão revelando nesse texto, é uma cegueira espiritual, mas intencional, que eles não querem ver, eles querem insistir que aquilo que Jesus fez ou está fazendo é maligno, é demoníaco. É por isso que, quando Jesus menciona esse tal de pecado eterno, que nós estamos conversando aqui, isso envolve essa declaração verbal, mas não é apenas porque falou, é porque continua, está no coração, ela é contínua, é uma rejeição que a pessoa não se aparta dela, está nela e ela continua insistindo nesse caminho. É por isso que isso se torna um pecado eterno. Agora, olha que interessante, olha o que diz, volta para Marcos capítulo 3, se você virou as páginas da sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 28, gente. Como Jesus começa essa frase. Quando Jesus diz, eu lhes asseguro. Quando Jesus fala isso, é sério. É uma afirmação que ele está atestando que as suas palavras são para valer, são totalmente verdadeiras. É para nós confiarmos, porque Jesus é a única verdadeira testemunha de Deus. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus. Então, coloque essa declaração do versículo 28. Olha que diz, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas coloca essa frase na boca de outra pessoa, não cola, não bate. Coloca essa frase em outro personagem da história. Coloca na boca do Marx, coloca na boca de um grande pensador, de um grande líder religioso, não cola. Mas coloca na boca de Jesus. Eu não vou citar nenhum político brasileiro porque não vai colar mesmo, né? Não vai dar certo, é covardia. Mas olha que Deus coloca essas palavras na boca de Jesus. A gente fica perplexo, admirado, quem Jesus é, o que Ele está falando. E Jesus disse, Ele está falando, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. O que Ele diz na sequência? Ele diz é contra aqueles que permanecem dizendo e rejeitando aquilo que Ele fez e faz. Quando Ele diz no versículo 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Ele está falando, começar por aqueles líderes religiosos, aqueles mestres da lei, que estão falando que é demoníaco aquilo que Ele está fazendo. Está fazendo o que Ele está fazendo pelo poder de Satanás. Então, se uma coisa eu posso te dizer, e você conseguir comer teu macarrão hoje, daqui a pouquinho, é que se você está meditando nisso e refletindo sobre o pecado eterno, é que você não cometeu esse pecado eterno. Ufa, pode dar, glória a Deus, né? Eu não fiz isso aí. Se você está refletindo e pensando sobre isso, porque tem um cristão que fica com aquela dúvida, será que eu posso cometer esse pecado eterno? Não, se você está em Cristo, não. Se você está com o Senhor, não. Mas talvez para alguns aqui que estão no caminho longe de Deus e rejeitando a palavra de Deus e rejeitando o que Jesus fez e não dando crédito a Deus, cuidado. Cuidado o caminho que você está trilhando. Talvez hoje, eu oro que talvez seja de fato
Talvez hoje é dia de você se aproximar de Jesus. E a maneira de se aproximar de Jesus é com o coração quebrantado e com fé. Porque todos que pecaram, todos os pecadores, podem encontrar perdão de Deus por meio de Jesus. É o que Jesus está falando aqui. Eu lhes asseguro. Você tem dúvida? Você acha que você cometeu um pecadão que é imperdoável? Não, se você está achando isso, olhe para Jesus, porque em Jesus, por meio de Jesus, todos os pecados podem ser perdoados. Você tem sim uma nova chance, você pode ter sim uma nova vida, mas existe um limite. Existe um limite nesse pecado. Esse texto nos adverte que existe uma fronteira que se ela for ultrapassada, cuidado, que pode ser que você não encontre a possibilidade ou a esperança de um retorno. Pode ser. O texto está falando sobre isso. Pode ser que alguns tenham ultrapassado essa barreira. Mas eu te garanto que se você está aqui vivo no dia de hoje, não é você que ultrapassou ainda essa barreira. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Mas talvez hoje é um dia de colocar, olha, eu não quero mais ultrapassar, brincar, de ficar andando no limite. Sabe aquele pessoal que tem curiosidade de saber quais são os pecados, que olha, até aqui, será que é pecado ou não? Cara, que maluquice é essa? Que brincadeira é essa? Porque quando nós caminhamos com Deus, nosso coração é leve. Você não fica fazendo um teste, então, será que até aqui? Ou é ou não é? Aquela brincadeira, com respeito, mas não tem meia gravidez. Eu estou meio grávido. Não. É ou não é de Deus? É assim mesmo. É do Senhor ou não é do Senhor? Não, mas eu sou Cristex, né? Agora, uma coisa, porque agora está na moda falar sobre isso, né? Colocar o X. Daqui a pouco eu vou inventar isso. Que aquele cara que não sabe se ele é de Cristo ou não é de Cristo, mas Cristo quer todos. Então, estou nessa onda. Mas não é, gente, não é. Cuidado. Por favor, quero te falar com todo amor em Cristo. Não brinque. Não pense em chegar tão próximo a esse limite, que pode ser que não tenha retorno. Não pense em continuar brincando com o pecado e rejeitando aquilo que Deus tem feito. Não brinque onde o poder de Deus tem se manifestado em vidas, em histórias, acreditando a Satanás uma obra que é de Deus. Não brinque com gente que tem tido a sua vida transformada e você continua alegando que a obra foi de Deus. Não foi sorte, foi um esforço. Não foi Deus. É Deus que transformou. É Deus que transformou aquele homem bruto agora num homem que demonstra amor, carinho pelos filhos. É Deus que transformou aquele que era mentiroso uma pessoa honrada, de palavra e com integridade no dia de hoje. É Deus que transformou aquele que estava fraco e fortaleceu no dia de hoje. É aquele que levantou o semblante do abatido e hoje a pessoa tem ânimo. Tem muita luta, muita adversidade, mas a pessoa tem ânimo. Você já viu isso? A pessoa vai sair daqui, vai enfrentar uma semana difícil. Se a gente sentar à mesa do almoço, hoje eu paro de comer. Mas a pessoa está com ânimo, está com vigor na vida. Porque ela não se transforma num androide, num robô, que coloca um programa e vai negar as coisas que está vivendo. Mas ela olha para tudo aquilo e fala: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Ele pagou um alto preço pela minha vida, e minha vida nesse mundo é um sopro, é um momento da história. Tem algo muito maior que Deus está fazendo, e Ele me chama para fazer parte dessa história muito maior de redenção da humanidade. Porque não é apenas a minha vida, envolve o outro, os outros, as pessoas. Meu amigo, eu quero te convidar essa manhã a examinar o seu coração. Porque se o teu coração hoje está atribulado, está longe do Senhor, hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia de você se aproximar de Jesus com arrependimento e fé. E ninguém aqui está para acusar a tua história. Ninguém está aqui para apontar o dedo contra você. Mas se aproxime de Jesus. Ele olha para você com amor. E Ele diz: eu te asseguro, os seus pecados são perdoados. Eu não estou interessado em você nomear
o pecado que você cometeu. Eu não estou preocupado com você falar, mas o que você estava fazendo? Conta aí que eu quero tirar uma foto no selfie aqui na frente e aí te expor. De maneira alguma, isso interessa para Deus. Quando nós conversamos na nossa vida, porque nessa conversa Deus cura. Não é perdão de pecados. Perdão de pecados está em Cristo Jesus. Mas quando nós confessamos uns aos outros algumas situações que não devem acontecer com todos, a cura é diferente o processo. Há uma outra área que Deus trabalha, mas é um outro assunto, para um outro dia, para um outro momento. Mas hoje o que eu quero te dizer é Jesus que assegura o perdão de pecados. Um dia eu tive que me aproximar de Deus e de Jesus, com arrependimento e com fé. E por meio do batismo eu confirmei tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida em Jesus. É por isso que nós estamos insistindo com alguns irmãos aqui, que estão tendo o aprendizado, e talvez chegou o teu momento de passar pelas águas do batismo, porque o batismo é para confirmar aquilo que você já demonstrou com a tua vida, ou no teu falar, no teu andar, no teu dia a dia, que você se arrependeu, se aproximou de Jesus em fé. E a gente quer se alegrar com esse teu testemunho, por isso a gente faz esse convite para você. Mas hoje, independente de ser batizado ou não, ou se você já é batizado, se você é membro da igreja, se você fez o recadastramento da igreja ou não fez, pouco importa para o contexto dessa palavra. O que importa aqui é você sair daqui com a segurança e paz no teu coração, que só pode ser assegurado por Jesus. E é isso que nós queremos orar como igreja. Vamos ficar em pé agora, irmãos. Porque eu não sei em que dimensão essa palavra atinge o teu coração, mas eu não posso deixar de te dar a oportunidade. Se hoje você quer que a igreja ore por você, eu quero orar por você. Eu quero que neste momento, com muito respeito, a gente pelo menos dê a oportunidade. Não importa se vai vir alguém ou se não vai vir ninguém, mas tem a oportunidade da igreja orar pela tua vida, porque é Jesus que assegura o perdão dos pecados. É só Jesus que pode animar a tua vida, só Jesus que pode fortalecer você. Mas a única maneira de Jesus estar na minha e na sua vida é quando nós nos aproximamos de Jesus com arrependimento e fé.